Estamos de volta conversando sobre negócios de família. Comigo no estúdio a Gabriela e a Adélia, que são da Doutor Brigadeiro, família, uma empresa familiar, e o Rodrigo do Barurca. Bom, gente, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre os conflitos familiares e empreendimentos. Como qualquer família, também tem seus barracos, né? Pequenininhos ou grandes, cada um a seu nível, porque família é tudo igual no final das contas. Então vamos ouvir como é que o Gabriel e a Clarissa lidam com esses conflitos. De vez em quando eu levo um puxão de orelha de não estar ajudando tanto. Então, sabe, de dar aula e deixar meio bagunçado. E de repente não fazer essas partes administrativas que eu não tenho mínimo jeito. Ela às vezes dá, pô, tem que me ajudar nisso, mas aí a gente se entende. É porque a gente gosta muito de dar aula. Aqui dar aula é o que a gente gosta de fazer. Então a gente dá aula feliz da vida. Agora essa parte, sabe, de banco, de nota fiscal, essa coisa administrativa não é uma coisa que nenhum dos dois gosta de fazer. Aconteceu da gente ter uma discussãozinha em casa e depois ter que os dois estarem aqui dando aula e fingir que tá tudo bem, né? E tá aqui olhando só pro outro, fulminando, mas tá tudo bem. Mas aí a gente dá aula, vai esfriando a cabeça, no final da aula a gente já tá bem. Já tá bem, certo. Mas rola uma troca de olhares. Eu acho que tem que ter muito respeito, né, na relação, para um não invadir um pouco o espaço do outro, a não ser... Porque às vezes você se estresse, né, e você... Não deixar afetar no trabalho? Nem no relacionamento, né? Que isso que eu acho que é o mais difícil. E também eu acho que o primordial é ser uma coisa que as duas pessoas da família gostem de fazer, né? De repente não porque é uma coisa de família que um dos membros vá seguir, mesmo não tendo aquela aptidão, afinidade com um determinado negócio. Acho que a pessoa primeiro tem que gostar do que está fazendo. Aí é interessante que a gente volta a alguns pontos, né? Por exemplo, a definição perfeita, se possível, de papéis. Administrar é a pior parte? Eles disseram ali, né? É a pior parte? É a pior parte, com certeza. Mas aqui, no caso de vocês, já está bem definido. Ou não? É porque tem uma terceira... Tem uma outra filha que nos ajuda também. Que ela é administradora. Ela é administradora, então ela ajuda um pouco essa parte da gente. No Barurca tem essa parte administrativa e membros da família que lidam mais com a clientela, que fazem ali um corpo a corpo? Tem, Yasmin. Foi o que o rapaz falou. Você tem que gostar do que você está fazendo, né? Não adianta colocar uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, lidando com número e vice-versa. Isso aí não vai dar certo. É questão de tempo. E cada atividade tem seu valor também, exatamente. Né? A gente não pode menosprezar a atividade administrativa que hoje sustenta a empresa e achar que o atendimento é sensacional e você está com o teu financeiro lá embaixo, né? Então, tentar equilibrar e encaixar as pessoas certas nas atividades certas, né? Agora, vocês percebem, no caso, a questão da profissionalização como algo essencial? O Rodrigo, no caso, veio do mercado, de repente já trouxe uma profissionalização para dentro do negócio familiar. Mas toda microempresa passa por isso, nessa estruturação. Sim. Em algum momento isso acontece na Doutor Brigadeiro? Acontece. Essa profissionalização da administração? Tem que ter. Não é fácil, é uma coisa mais complicada, porque fazer as coisas pra gente é fácil, é prazeroso. Eu acho que com a concorrência, né, Lélia, que a gente tem, se a gente não estar certo nos quesitos básicos de qualquer empresa, você não vai andar. Ali não vai. Você não vai andar. Então, você comprar bem, você vender com preço justo. Tem tudo isso, né? Além de fazer, você tem que comprar. Porque é muito divertido estar lá na cozinha brincando. E comendo um brigadeirinho, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ao dia. Muito bom, né? Agora, vale contratar um profissional em alguns casos? Fora da família? Eu posso dizer que vale. A gente tem hoje alguns prestadores de serviços que, com o tempo, nos mostrou que valeu a pena. Um nutricionista especializado, por exemplo, em pescado, que é o forte. Então, eu tenho um cara que é o cara que sabe fazer aquilo. Eu não vou me meter a conhecer qual é o melhor peixe, aonde é que eu compro. Ele me dá essa informação. Sabe? Então, em casos específicos, e dependendo do negócio, é claro, vale a pena sim. Agrega valor. Para a gente agregou bastante. Na nossa ainda está muito no começo, mas assim, do meu pai tem médico assistente com ele, tem enfermagem com ele, tem toda uma equipe por trás. 30 anos também de empreendimento, né? Que tem a empresa do seu pai.
também vai mostrando quais são as necessidades desse empreendimento, né? Porque vai falhando numa coisa aí, peraí, tem que melhorar isso aqui. A gente falhando pensa outra, vai ter que ir subindo. Ainda está botando na balança, né? O que vale a pena, o que não vale a pena. Conflitos de tradição versus inovação. No caso, vocês têm uma empresa bem mais recente, né? Mas tem a empresa familiar do seu marido e o Barurca, com certeza, né? O Barurca teve um boom alguns anos atrás, né? Virou, de repente, realmente um point na cidade e ali naquele cantinho e tal. Teve alguma modificação? Teve alguma motivação vinda da empresa para fora? Eu acho que foi um conjunto de fatores aí, né? O Rio de Janeiro começou a ficar, entre aspas, em moda de um tempo para cá, com esses eventos que a gente está recebendo. Então, incentivos do poder público, como tornar a gente com patrimônio cultural da cidade. A própria mureta virou um patrimônio mundial. Então, isso, intuitivamente, as pessoas vão ouvindo. É claro que não adianta você ter isso tudo se você não tem um serviço bem prestado, uma qualidade mínima. Chega lá, vai tomar uma cerveja gelada, não Exatamente. volta. Ela sempre tá É o geladinha. que a gente estava conversando, né? Cada dono, no início do dia, comer um bolinho e ver como é que está a massa, é a garantia da qualidade do meu cliente durante o dia todo. Então, se eu talvez chegar lá num dia e não comer, estiver ruim, não adianta eu ser patrimônio, não adianta eu prestar um serviço bacana se o meu produto está horrível. Então, é uma mistura disso tudo, né? As estatísticas, inclusive, mostram que a maioria das empresas, muitas microempresas, não passam 2 anos iniciais, né? Qual é o segredo, gente, de avançar? Porque vocês já passaram. O doutor Brigadeiro está aí, está se firmando no mercado, né? Já passaram. Quais são os principais desafios desse começo? Você tem que estar aberta. Quando a gente montou a Doutor Brigadeiro, a gente queria ficar só com brigadeiro. Não vendeu nenhum outro produto, era só brigadeiro para não descaracterizar. Mas a gente viu que não dá. Só de brigadeiro, a gente não ia conseguir sentar. Copacabana, as velhinhas adoram. Exato, aí as bolo, pessoas entravam café. e perguntavam, tem bolo? Não, brigadeiro também. Porque a gente tem sempre amostrinhas para a pessoa provar. Todo dia tem as provinhas. As pessoas chegam, adoravam, não sei o quê. Mas não tem uma fatia de bolo, não tem um salgadinho. E aí a gente ampliou. Entendeu? A gente ampliou, hoje tem várias tortas, temos salgados. Isso foi uma decisão discutida, conversada? Foi indo aos poucos, aconteceu né? naturalmente? Botou um de brigadeiro, aí saiu, depois a gente botou um outro bolo. Aí fez um curso aqui, aí achou um outro interessante ali, aí foi botando, foi juntando. Hoje a gente tem uma gama boa de tortas e encomendas, né? O Rodrigo, seu avô morreu com 96 anos, né? Há 2 anos atrás. Muita história, a história da família acaba se misturando com a história do bar. Na verdade, a história do bar é a história dele, né? Português que veio, como ele mesmo falava, de contrabando de Lisboa, veio dentro de um bar sem mínimo de registro, sem mínimo de instrução, chegar, quer dizer, ele, na verdade, a história dele não iniciou na Urca, né? Ele rodou o Rio de Janeiro com botecos, foi de Praça da Bandeira, Ipanema, até se fincar mesmo na Urca. O livro dele que a gente lançou no ano passado conta muito que a história dele, muito mais do que em português, ele se entrelaça com a história do Rio de Janeiro. Então a gente vê momentos de vida dele, com momentos que o Rio de Janeiro passava, com a TV Tupi, com aquele glamour do Cassino da Urca. Meu avô foi guimbeiro no Cassino da Urca. Ele começava a ganhar o dinheirinho dele, catando a guimba ali do alto socialite da época que tinha. E, enfim, vendeu o Biscoito Globo na Copa de 50. São histórias assim, lindas e maravilhosas que no livro conta muito bem. E a gente diz que ele, quando ele faleceu, ele era a alma do bar. E a gente temia muito pela continuidade, né? Porque as pessoas iam lá para vê-lo. Não ia lá, às vezes, nem para comer. Ia lá para chegar e conversar. Era uma conversa gostosa. Era um português que tinha 100 anos de vida ali. Viu 3 gerações de crianças nascendo, que são pais, que já estavam até na iminência de ser avós. Então, a gente fala, pô, mas meu avô, caramba, como é que vai ser, né? Quando ele falecer, as pessoas não vão vir aqui para comer mais, porque ele não vai estar aqui, ele não vai trocar ideia, ele não vai conversar. E aí a gente foi vendo que não, as pessoas foram se adaptando à ideia de que o seu Gomes faleceu, que agora tem um filho, que tem uns netos, que tem uma continuidade.
e que a original continuou gelada, que o pastelzinho não morreu e que está tudo lá. A alma continua ali, né? Mas aí é alma familiar, né? É a alma daquele bar que não vai gerar 50 mil filiais. É aquilo, é a tradição, e vai ser aquilo, né? É a tradição dele. Cada negócio com a sua personalidade, né, gente? É uma herança. Gabriela, eu te pergunto assim, né? Você, na verdade, herda muito mais do que uma empresa, você herda o empreendedorismo dos seus pais, né? Ah, sim, porque os dois são, né? O meu avô também é empreendedor, ele também trabalhava tinha uma escola, então, assim, acho que é meio genético disso. E a cozinha é totalmente dela, porque ela sempre ensinou a gente. Eu era a única filha dos 6 que ficava lá na cozinha com ela. Ah, mãe, me ensina a fazer isso, mãe, me ensina a fazer aquilo. O cheirinho de brigadeiro também dá uma atraidinha, né, gente? Ficava lá da panela, que eu estava mexendo a panela, estava lá só com a colherzinha, comendo, escondido. Gente, planos para o futuro. A gente está aqui terminando o programa, mas assim, 2 empreendimentos saborosos como os de vocês. O que vem por aí pela frente? Como manter essa herança, que foi como a gente terminou o bloco anterior, começou esse, viva, né? Qual é a responsabilidade que vocês estão levando e o que vocês pensam para o futuro? Olha, eu tenho o desafio de fazer o que a gente estava conversando. Manter com que a pessoa, quando entrar no Baruch, naquele cantinho, se sentir acolhido, se sentir no ambiente familiar, né? Que é o que a gente menos vê hoje e que mais sente. Então, o bolinho vai estar sempre lá, a padronização do produto A, B ou C vai estar gostoso, o serviço vai estar legal, a limpeza do local, mas se a pessoa não se sentir acolhida, eu posso te garantir, ela não volta, ela não para a bicicleta dela, ela não vem final de semana com a família. O que ela não enxerga em outros locais, se eu não conseguir manter lá, é o mínimo que eu tenho que fazer. A minha meta principal é essa. É a alma do negócio, né? Isso é super importante, né? Eu acho que a gente tem muito cliente, assim, que senta lá, bate papo, conversa, gosta quando a gente está, né? Tem gente que a gente fica lá só comendo as provinhas e conversando, batendo papo, vai lá para... fica do lado do Cine Joy, então tem muita senhor que vai lá e fica lá só conversando, esperando o filme começar, e fica, tipo, bate-papo, uma sala de estar. É engraçado vocês trazerem isso, porque no final das contas, a grande valorização do negócio, que talvez mantenha viva a ideia do negócio, é uma coisa de não mercado, né? A pessoa vai para ali para usufruir de um momento familiar, não de consumo, né? Não, aí tem aniversário do neto, aniversário do irmão, aí vai com a gente, sabe? Sempre assim, não é? É um choque a gente tem um público muito fiel. De conceitos, né? Hoje em dia se pensa em número, receita, aquela coisa. Mas às vezes a pessoa está disposta a pagar até um pouquinho mais, mas sentir acolhida. O consumidor valoriza isso também, né, gente? E é difícil de mensurar, né? Lá é mais caro, a gente pode comprar uma cerveja mais barata, mas não vai ser o mesmo clima que vai estar lá. Com certeza. Pode comer um brigadeiro, mas não vai ser o mesmo clima de comer um brigadeiro lá. E como mensurar isso, né? Essa é difícil. A grande dificuldade. Só sentindo isso, né? Quanto isso pesa num produto que está sendo vendido naquele local, sabe? Com certeza. Isso aí entra a balança, né? Inovar, manter a tradição, inovar, manter... No final das contas, é uma expansão da família, né? Os clientes precisam sentir que fazem parte desse empreendimento familiar. A gente vai lá e conta coisa de casa, conta coisa que aconteceu com o marido, a gente conta tudo, aí fala da gente, aí fica... Maravilhoso, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Delícia de conversa, literalmente falando. Muito obrigada mesmo, obrigado gente. A você. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Ficou inspirado em começar um negócio de família? Ou já tem um e quer compartilhar sua história? Então, manda um depoimento pra gente. Você também pode sugerir um tema para os nossos próximos programas. Eu espero você. Até lá!